Bem-vindas a mais um episódio do podcast Pode Mulher, o podcast da mulher moderna. E eu estou dividindo aqui na minha bancada com algumas mulheres. Tenho aqui do meu lado Fabi Denadai. Eu sou Fabi Denadai, consultora de imagem, e eu divido também essa bancada, Isa, com Adriana Fabris. Eu sou dentista, pós-graduada em harmonização, ajudo a deixar mulheres mais lindas e mais jovens. Tenho aqui uma pessoa para a gente anunciar, extremamente importante na minha vida. Ela é uma inspiração. E eu já vou falar, né? Porque a gente já dá a dica aqui de quem é. Fabíola Saqueto. Ela é mentora. Ela também é especialista em gestão de pessoas, consultora empresarial com especialização em treinamento e desenvolvimento de equipes, fundadora do programa Life, Sucesso e Batom. Depois a gente vai saber um pouquinho mais sobre eles, né? Tudo. Hoje é dia de contar tudo. Ela é sócia-diretora da Sunshine Treinamentos e Eventos. E com mais de 25 anos de mercado, eu já posso dizer que desses 25 anos de mercado, 15 a gente já se conhece. Verdade, Isa. Não é Já mesmo? temos uma linda história. Obrigada por esse convite, por essa confiança em poder estar aqui hoje compartilhando um pouquinho do que a gente vem trabalhando aí ao longo da vida nessa área de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal e profissional, e agora muito voltada para a temática da mulher, que sempre foi uma paixão na minha vida, e eu consegui fazer nos últimos 12 anos uma virada para começar a conversar mais com o público feminino, né? Ainda atuo com empresas, né, com o segmento aí masculino também, que tanto nos ensina, óbvio, mas hoje é dia de falar de mulheres. E me conta um pouquinho, Fabi, já começa aqui a trazer um pouco da sua história, da sua trajetória. Olha, eu já nasci com esse chipzinho ali, desde pequenininha, do quem eu sou e o que eu vim fazer aqui. Vocês acreditam? Eu tive crise existencial com 5, 6 anos de idade, quando Adão e Eva, só tinha Adão e Eva, então como é que eles tiveram filhos? Eu sou essa pergunta, eu sou essa pessoa das perguntas filosóficas desde criança, né? Então, eu senti muitas agonias ao longo da minha vida, na minha adolescência, inclusive, sobre essa questão de entender a vida humana. Eu tenho uma irmã especial, né, que não anda, não fala, um bebezão gigante, ela teve paralisia cerebral no parto, então eu também tinha essas inquietações pessoais, a minha história de vida, a vinda da Michele. Tudo foi me levando para buscar esse assunto de quem eu sou, quem somos nós, a vida. Então, sou uma entusiasta do autoconhecimento. Isso me libertou, isso me trouxe muita tranquilidade, muita paz interior e acabou se transformando no meu trabalho, né? Então, hoje já há alguns anos, né, eu me identifiquei no segmento. Eu tenho uma história que começa com sala de aula, né? Então, eu fiz magistério, fiz letras, eu dei aula para criança, fui coordenadora escolar com 19 anos de idade, né? Os meninos eram quase mais maduros do que eu. Mas, enfim, trabalho a serviço em igreja há muitos anos. Eu sempre me senti muito bem nesse lugar de liderança, né? E de buscar desenvolver e melhorar as pessoas, né? Então, fiz isso muito comigo a minha vida inteira, faço até hoje, né? Quem sou eu sem estar fazendo algum curso nessa área de desenvolvimento? É um vazio que eu sinto. Mas, enfim, aí construí minha carreira muito voltada, então, para essa parte de gente. E aí, logo, cheguei no mercado empresarial, já com 21 para 22 anos, a passagem pela escola foi rápida. Uhum. E eu me identifiquei com recursos humanos, porque dentro de uma empresa é a área de pessoas, né? Então, fui gerente de RH há muitos anos, mas depois vi também que eu não queria muito aquela vida mais burocrática do recursos humanos, que também tem, né? A parte mais departamento pessoal, e enfim. E aí eu criei a Sunshine para ser uma empresa de treinamento e desenvolvimento, né? E são já 20 e poucos anos no mercado, passando por grandes empresas, que algumas formações também fora do Brasil, que até trabalho com algumas ferramentas que a gente entrega o curso hoje fora, mas sou apaixonada cada vez mais por gente, né? E em 2012, depois da maternidade, eu tive o meu primeiro conflito de papéis femininos, porque eu era muito caçadora, muito decidida na carreira, o que eu queria, sempre fui muito, assim, determinada, mas aí Pedrão veio e deu aquele baque, né? No casamento também eu senti, assim, uma mudança na minha vida muito grande, mas eu casei com um marido muito apoiador de carreira, então deslanchou bastante, mas quando o Pedro nasceu, eu tive esse conflito de papéis e foi quando eu
virei o olhar para a mulher no mercado de trabalho, e aí criei o Sucesso Batom em 2012, e agora, anos depois, o Life. Então, é um pouquinho, bem resumidamente, da jornada, né? Sempre envolvido com pessoas e pensar a vida, discutir a vida, tentar trazer soluções melhores, né, para a gente viver essa vida incrível com mais significado. Delícia. E como que você vê hoje, você trouxe um pouquinho já essa questão dos arquétipos, né? Que é o nosso tema de hoje. Falaremos sobre o quê? Então, quando em 2010, 11, né, logo depois que o Pedro nasceu, eu comecei a sentir esse conflito, não me perguntem como, mas um livro parou na minha mão. Eu não lembro se eu comprei, se alguém me deu, não lembro. O livro tá lá. Chegou. Que é o livro da Jean Shinora Boyle, uma grande psicanalista junguiana. Jean tá viva, né, americana, e ela é uma das grandes vozes do feminismo. Lembrando que o feminismo, né, que a gente tem agora ranço de algumas palavras, né, gente? Sim. A gente tem ranço de empoderamento, a gente tem ranço de feminismo, mas às vezes é por uma interpretação não muito correta. E tudo bem também ter ranço, escolhe a palavra que você gosta, né? Mas o feminismo, ele é pró-mulher, né? Eu acho que quando a gente fala, eu não gosto das feministas, a gente está falando que não gosta das femistas, que é um outro termo que quase ninguém usa, que é a mulher que é contra o homem, né? Então, assim, o machismo é desagradável porque é aquele homem que é contra a mulher, não acredita no potencial da mulher, diminui a mulher. Mas nós temos mulheres que fazem isso com os homens, viu, gente? Né? Ela tem ojeriza do homem, ela só vê o homem como um vilão. E isso não é verdade, pelo amor de Deus, os homens são maravilhosos, né? Nós teremos pessoas na evolução da vida que vão estar aí, né, transgredindo muito, homens e mulheres. Mas em termos de essência e gênero, o masculino é maravilhoso, o feminino é maravilhoso. Ponto. Então, o femismo, eu também sou contra, que é o radicalismo, né? Muito contra, na verdade. Mas o feminismo, que é reconhecer o potencial dessa mulher, né, e dar luz a ela, isso é incrível. E a Jean Shinora Boyle é uma voz mundial hoje, nessa mulher moderna que vocês falaram aqui, contemporânea, né, que quer tudo. E será que a gente pode tudo? Será que a gente pode tudo? O que vocês acham? Podemos. Claro que podemos. Pode, mulher. Óbvio, pode, mulher aqui. Claro que a gente pode. Agora, com consciência, porque às vezes a gente quer tudo ao mesmo tempo agora. E aí até... Não precisa ser tudo ao mesmo tempo. Não, até porque, assim, aí quando o livro chegou, a base dele é o estudo da psique feminina, de uma forma resumida, simplificada. Como é que é o nome do livro? As Deusas e a Mulher, da Jean Shinora Boyle. E aí ela fala, então, ela dá uma aula pra gente sobre psique feminina, né, sobre os nossos padrões de comportamento. E ela usa como uma base filosófica, até um pouco científica aí, o estudo dos arquétipos, né? Então, dos arquétipos de Jung. Então, assim, então chegamos nos arquétipos. Na verdade, assim, o termo arquétipo, ele tá muito associado a esse grande psicanalista Jung, né? Mas o que está por trás dos estudos dos arquétipos tem mais de 3.000 anos e começou na Grécia, né? Que é onde ela vai se basear nesse livro que eu vou compartilhar um pouquinho aqui com vocês. Então, na verdade, o que é um arquétipo? Um arquétipo é um protótipo, é um modelo inicial de alguma coisa. Hoje, exatamente, a gente poderia falar de identidades ou papéis. Principalmente papéis, que eu acho que é a linguagem mais popular para todo mundo entender. O que nós vamos falar aqui hoje nesse podcast são de papéis femininos, tá? Mas honrando ali, né, a nossa base, vamos usar o termo arquétipo, que tá até na moda, no marketing. Sim, tá muito falado, né? Então, ela fala desses 7 arquétipos principais. Se nós formos olhar, assim, em termos de papéis ou identidades, são infinitas que nós, enquanto seres humanos, podemos acessar dentro desse potencial que nós somos, né? Tem até alguns artigos, os 27 arquétipos da mulher. Mas quando você estuda um pouquinho, você vai ver que eles estão, na verdade, pegando algumas características de alguns papéis e colocando como um outro arquétipo. Então, em forma de resumir, eu gosto do 7. Eu acho que ele simplifica, né? O autoconhecimento é para simplificar, não para complicar, né? Então, ele simplifica. E aí, ela traz lá da época da Grécia, mas aí também associada a esse estudo dela junguiano, né? Que vai mais profundamente do que lá na Grécia se foi. Ela coloca 7 papéis principais e ela divide em 3 grupos esses papéis, né? 3, ela chama dos nossos papéis vulneráveis, que é o nosso lado
que depende do outro. Ele é muito todos nós dependemos de todo mundo, ponto. Mas tem alguns lados nossos que ele não se preenche se você não tiver o outro. Vou falar qual já já. Aí ela coloca outros 3 papéis ou arquétipos. Então, esses dependentes ela chama de vulnerável, o nosso lado vulnerável. Depois ela chama de virgem. Os outros 3 papéis que ela chama das deusas virgens. Deusa não tem nada a ver com religião, viu, gente? É um nome que os gregos davam, né? Antes deles entenderem como é que se formava um raio no céu, na tempestade, era o deus Thor, né? Então, quando não se tinha ainda estudo da psique feminina, da parte da psicologia mesmo, eles davam o nome de deusas, como se existissem pessoas, né? Que não existe essa pessoa, isso é um mito, né? Não existe a Afrodite, ela nunca existiu, né? Mas ela exemplifica um papel nosso. E aí é mais fácil entender, mas não é uma questão religiosa. Eu já uma vez perdi uma aluna, uma quase aluna, pro meu curso Life, que tem a base, né, dos arquétipos para ajudar as mulheres a se conhecerem e explorarem cada vez mais seu potencial. Mas quando ela viu a palavra deusa, foi forte para ela. Eu falei, não, nós não estamos falando de nada acima de Deus, por favor. Ah, mas eu não me sinto confortável. Então tá tudo bem, cada um no seu momento, né? Mas é importante para quem está nos assistindo entender que é uma linguagem, uma figura de linguagem, tá? Então, temos 3 deusas vulneráveis, 3 papéis vulneráveis, 3 papéis virgem, que é aquela mulher extremamente dependente, né? E nós temos um papel de uma deusa que ela chama de alquímica, que é a que faz a junção de tudo isso. Por quê? Quando a gente estuda papéis, a gente não quer se auto-estereotipar, né? Eu sou isso ou eu sou aquilo. E ser taxada como uma coisa só. Muito pelo contrário, o estudo disso nos permite entender que nós somos múltiplas. Não tem essa história dos homens? Eu queria um dia estar na cabeça de uma mulher para entender como é que mulher é muito complicado. Jamais não tem? né? Aí eu falei, meu amor, não é só os homens que não entendem a gente, não. A gente também não se entende, não. Não é não, gente? São vários conflitos aqui, né? Então a teoria dos papéis ajuda você a entender, né? Porque às vezes são papéis conflitantes que estão aqui brigando dentro da gente. E aí tem a deusa alquímica, esse papel alquímico, que ele faz a reunião, a integração de todo esse nosso potencial. Olha que coisa linda, né? Então é um estudo psicológico, tá? Só tem um termo aí, é mitológico, mas é um estudo psicológico, tá bom? E aí vamos falar das deusas, vamos falar dos papéis? Vamos falar dos papéis. Gente, quais são os arquétipos? Então, os arquétipos, né? A gente tem os 7 arquétipos. O primeiro, não necessariamente numa ordem que eles vão acontecer na nossa vida. Mas acaba que o primeiro, ele acontece numa ordem, porque é o papel da menina, é o papel da filha, principalmente a filha da mãe, a bonequinha mesmo, sabe? Eu tava olhando sua filha ali fora, eu falei, olha lá, um arquétipo da menina vivendo seu ápice, porque ela está na idade de ser a menina, né? Então, leve, franjinha, aquele adereço no cabelo, aquela inocência. Então, a gente chega no mundo com esse papel da inocência, da pureza, da ingenuidade, que para essa idade ele é muito útil, porque nos permite a leveza, a fantasia, né? Tá dando download aí do que quer viver. Então é a fase da leveza que inclusive lá no futuro vai nos permitir muita criatividade, né? Essa infância bem vivida, ela nos permite sermos criativos, inclusive, e que lá no futuro vai ter um impacto muito positivo na nossa vida adulta. Você pode ver que muitas mulheres sofridas desde muito cedo, que romperam com suas meninas desde muito cedo, na verdade bloqueiam muito seu potencial criativo. E elas se entristecem, elas ficam quase que amargas ou sofridas, né? Então é muito bacana deixar a menina ser menina, livre, leve, solta, né? E a vida vai passando, se a gente for falar em termos de nomes lá da Grécia, né? A gente está falando de uma mulher, né? Que eles deram o nome de Perséfone, tá? E ela representa essa nossa ingenuidade. Só que essa mulher, que todas nós temos, né? A gente talvez já rompeu com a menina há muito tempo, né? Quando eu tô lá no live explicando, algumas levantam a mão e falam assim, nossa, eu já não sei mais o que é ter essa menina dentro de mim, não é de hoje. Pela jornada da vida, pela necessidade de amadurecer logo, né? E a gente não pode ser menina o tempo inteiro também, porque eu tive foi da sua turma, né? Eu não vou falar o nome, mas lá ela falou de boa, né?
54 anos, super bem sucedida, inclusive na carreira, é filha única. Ela falou assim, Fabiola, eu sou essa mulher até hoje. Eu faço cena com meu marido, com a minha mãe, manipulo ele sendo a menininha indefesa que precisa deles, porque quando tem preguiça de fazer as coisas, eu entro nesse modo frágil, ingênua, consigo tudo que eu quero, mas tô morrendo de vergonha. Falei, não precisa ficar com vergonha não, você tá tendo a oportunidade de refletir sobre você, né? Mas assim, não é um papel que na vida adulta ele tem que ser sustentado como o principal papel nosso. Agora, o que seria de mim, que eu acho que eu fiz um rompimento com a minha menina cedo, sabe? Mas não deixei ela morrer. Se vocês me vissem com as minhas amigas de adolescência hoje, quando elas vão pra minha casa, acho que parte dessa minha credibilidade de ser durona e não sei o quê ia cair por terra. Mas eu adoro mostrar isso também, porque eu acho que a gente tem que dar permissão a ser tudo, né? A gente não tem que ser só a poderosa, a chefona, não. Isso é um papel, né? Então a menina, ela é vulnerável porque ela precisa do outro, principalmente do pai e da mãe. E é isso, ela representa esse nosso lado. Só que na história da Grécia lá, a Perséfone ela é raptada por Hades, que é o deus dos infernos, né? Então ela sofre muito. Quando nós estamos em profundo sofrimento, nós também estamos vivendo sobre a regência desse papel na nossa vida. E quando a gente supera, né, a gente está trazendo o outro lado da menina. Toda mulher que tem essa ingenuidade, no fundo, ela esconde uma força. E na hora que ela se conecta com essa força, superando alguma coisa, ela se transforma, né? Então, ela também rege o poder da nossa transformação, tá? Porque inocência, eu acho que é uma coisa bacana da gente nutrir. Mas ingenuidade, não. O mundo não permite hoje uma mulher adulta ser ingênua, né? Mas a inocência, a leveza, isso é muito bacana. Teve uma empresária que estava no nosso curso e ela é herdeira e já há muitos anos trabalha nos negócios do pai. Hoje ela praticamente toca. E aí ela saiu da aula e mandou uma foto com um laço da filha dela no cabelo assim, falando assim, resgatando a minha menina agora. Porque eu não aguento mais ser também tão dura, sabe? E é isso, a gente vai falar talvez um pouquinho de como a imagem reflete cada papel desse, né, Fabi? Mas a mulher que ela é identificada com esse papel, como se ela fosse regida por essa deusa, né? Ela tem essa identificação com esse papel, ela vai amadurecendo na idade, mas às vezes não na aparência. E tudo pode, só tem consequência. Né? Então, se ela quer manifestar uma certa credibilidade, principalmente no trabalho, e também depende da carreira dela, obviamente, né? Ela precisaria se adequar primeiro internamente, né? Mas depois ela tem que ter cuidado para como ela manifesta aqui fora também. Ela ter essa clareza que ela pode acessar isso, viver, se vestir de forma intencional, mas assim, com clareza, porque o que pode acontecer é que a mulher ela acaba se perdendo. Aí ela acha que ela não tem estilo, que ela não tem isso, que ela fica... É verdade. Então, eu sempre falo isso nas consultorias, você trazer para a consciência, dar nome e entender que cada momento você pode acessar isso e tá tudo bem. Mas eu tenho... O meu trabalho exige muita formalidade, mas eu tenho esse toque mais da inocência, do lirismo, do romantismo. Perfeito. Como que eu posso trazer isso para minha imagem? Gente, então fica a dica. Você pode trazer algum adorno. Uma blusa de laço. Você pode ter, sim, um acessório que você olhe e você se encontre. Porque realmente você sustentar algo que não reflete o seu interior é desgastante. Então faz muito sentido, sim. Então a vestimenta ela tem essa função de trazer, de expressar esse algo interno que a gente tem. Perfeito. Então, assim, do arquétipo, e isso traz muita força. Quando você tem essa consciência, traz muita força. E no seu posicionamento. Traz congruência, né? O que eu sou aqui dentro, eu tô mostrando aqui fora. Então, traz congruência. Eu me arrumo mais executiva para o meu trabalho, mas eu gosto muito desse toque... o feminino, né? Uma blusa de um laço, né? Uma coisa, às vezes, no cabelo, né? Renda, né? Uma renda, né? A renda, né? Ela dá tanto esse toque feminino, né? Que a gente culturalmente associa ao feminino, né? Que importância a gente ter consciência e saber se expressar dessa forma. E aí você não entra... Que eu acho isso perigoso, tá? A
pessoa, ela quer, eu quero ser o arquétipo da governante. Mas ela, em si, ela não tem nada daquilo, assim, aquilo não tem força suficiente. Então, ela começa a querer vestir um terno, vestir roupas mais escuras e acessórios marcantes e tal. Mas ela chega uma hora que ela não sustenta. Isso vai causando dor. E aí, o trabalho, às vezes, não vai pra frente, ela não sabe o que é e volta. Então... Quando eu comecei a carreira nova, eu estava muito no mundo corporativo. Como professora, não, né, menina? Mas no mundo corporativo, eu fiquei muito tempo masculinizando a minha aparência. Para poder ajudar, como eu era muito jovem e já era gerente, né? Com 23 anos, eu já era gerente de uma empresa. E aí, como que eu ia ajudar a mostrar essa minha força, essa minha capacidade? E aí eu adotei o terno, né? Que eu sou apaixonada até hoje, assim, pra mim não tem nada mais lindo do que um blazer. Mas eu tinha só terno. E uma vez, numa festa de família, de Natal, tava todo mundo tão informal e eu formal, porque eu já não tinha mais roupa informal. E aí a minha tia me chamou no canto e falou assim, você não tem short, não? Eu falei, gente, eu tenho short, mas eu acho que eu só fico de short em casa. Aí eu vi o quanto que eu tava, assim, muito formal mas aí pelo menos o terno era pink, era vermelho, era verde. Aí eu brincava com as cores, né? Mas a gente vai tentando entrar muito num padrão, né? Que às vezes não reflete realmente a nossa essência. Enfim, continuando, a Perséfone cresce, né? Cresce. E aí é muito comum a gente se identificar com outro papel, que é o da estrategista, da inteligência, né? Vamos imaginar, da adolescência, você indo lá para a juventude, indo para uma faculdade, né? E aí a gente tem um outro papel, que esse é considerado a deusa virgem, que ela, assim, independente zona, né? Que é da Atenas, que é um nome que a gente conhece popularmente, né? Mas que representa o nosso lado estratégico, o nosso lado inteligente, né? O nosso lado que se sente confortável, inclusive nos meios masculinos, por a gente se sentir de igual para igual, né, que é um desafio, né, em alguns cenários, assim, você se sentir de igual para igual com homens muito poderosos, né, das empresas principalmente, mas quando você está ativada nesse papel, você está ali totalmente de bem na mesa. Isa, você tem essa mulher aí, Isa? Tem essa mulher, e ela é importante ser acessada estrategicamente para esses lugares, para a gente conseguir passar e ter, né, autoridade, credibilidade, respeito, confiança. Primeiro pra gente mesma, né, que você fala, eu estou aqui antes de entrar, falei assim, bom, que a minha Atenas esteja presente para eu conseguir transmitir esse conteúdo com alguma utilidade para as pessoas que vão nos acompanhar, porque a oratória está muito ligada a esse papel, né, de você ser estrategista, de você ser sábia, né, então é a balança ali, o equilíbrio, né. Agora, todos os papéis têm um lado luz e sombra que a gente fala, né, então assim, o lado bom da menina é você ser leve, né, e não perder 100% a sua inocência, seu olhar puro para a vida. O lado perigoso é você ser ingênua e as pessoas fazerem o que quiserem com você e você desejar muito ascensão na vida e achar que não consegue porque não se sente segura, né? Então esse é o lado atento. O lado da Atenas, ele é maravilhoso porque ele ensina, né? Ele é o lado sábio da mulher. O lado perigoso a gente chama de efeito de Medusa, né? Que é a mulher que ela se torna arrogante pelo seu saber. Olha. Então, assim, é muito gostoso você estar com alguém didático que te ensina e te inspira, né? Você quer ficar... Eu fico ali, eu babando nas pessoas que eu vou para os meus cursos, né? E eu aprecio muito. Mas tem pessoas de alto saber, por exemplo, que é desagradável ficar na presença delas, porque elas usam isso para se elevar e te diminuir. Então, não é verdade que a gente já deve ter visto por aí? Alguém com a qual não é confortável ficar, porque você se sente pequeno diante da pessoa e não embebido e inspirado naquilo, né? Então, é o lado da mulher muito inteligente, sabe? Ela tem que ter esse cuidado, porque, inclusive, para ela às vezes se posicionar no mundo masculino também, ela se torna muito arrogante, e ela vai para humilhação, e ela usa termos pejorativos, e ela, então, assim, é muito ruim. Não. Ela perde nesse momento. Então, é o efeito muito sombra aí que a gente tem que ter cuidado quando o saber pode acionar muito o nosso ego. Não é verdade? O saber, ele aciona muito o nosso ego. E o saber tem que estar a serviço, né?
Bom, aí vamos falar de outra mulher. Gente, eu vou escrever. Já passamos pela inocente, depois a estrategista. E aí a gente pode, no mercado, a gente escuta outros nomes. A gente poderia, por exemplo, o inocente dentro do arquétipo, porque no mercado comercial, como que a gente pode identificar esse inocente aí? Tem outro nome? Essa associação do que o marketing está usando hoje para você acionar o arquétipo para seu posicionamento digital, eu não vou me sentir preparada para fazer essa associação, porque eu tenho medo de de atrapalhar o processo, né? Mas eu acho que eu não conheço todas as terminologias mais ligadas ao mundo do marketing, que aí tá falando não só de arquétipo feminino, mas masculino e feminino, tá falando de pessoas, né? Mas assim, eu acho que tem lá o bobo da corte, se eu não me engano. Tem, né? Então assim, aquela pessoa... Tem a sábia, que eu acho que tem muito a ver com a estratégia. Tem a ver com a estrategista, obviamente, com né? Inocente. Eu tentando fazer uma associação aqui, me perdoe, viu, gente? Mas eu acho que o bobo da corte, que é aquela pessoa muito brincalhona, leve, é a meninona, o meninão ali, né? Presente. Trabalha o humor, né? E assim, mas o bom, Fabi, eu nem te vejo essa, hein, Fabi? Eu tô te conhecendo hoje, vamos ver, né? Você não sabe de nada. Não sei de nada, né? Mas o bobo da corte, ou a inocente, o que esse papel nos permite, né? Sermos divertidos. Leve. Isso, leve e divertido. Humor, né? E isso aproxima demais as pessoas. Acho que na vida, como nas redes sociais, a gente quer seguir pessoas que nos trazem não só informação e conhecimento, que eu acho que é a grande base das redes sociais hoje, mas também entretenimento. Aliás, dizem que os negócios do futuro nada, do agora, né? Eles precisam ter 3 bases, né? O profissional precisa oferecer, o profissional ou a empresa precisa fornecer informação, entretenimento e interatividade. Concorda? A pessoa tá olha, o que o podcast faz que eu acho sensacional? Muita informação, né? Tem interatividade, porque as pessoas depois se comunicam nas redes sobre o que elas acharam. Então, é um ambiente interativo. A gente não tá ao vivo, mas depois essa comunicação continua. Então, tem interatividade, né? E o entretenimento, porque ele tem um formato informal, leve. Então, é como se a gente estivesse conversando com as pessoas lá em casa. E aí, é muito mais gostoso do que você tá lá jornalisticamente falando um texto no prompt. No prompt, né? Então, eu acho que esse formato pegou muito porque ele tem essas 3 bases. E vocês podem ver como as empresas hoje, elas ensinam muito mais, né? Não fala mais só de produto, né? Fala do serviço, do bastidor e conecta as pessoas mostrando dia a dia aquela velha história, né? Que toda pessoa física quer ser uma empresa, né? Mas toda empresa quer ser uma pessoa, não é? Não sei se vocês conhecem essa frase. Sim. Então, humanizar as relações e trazer esse entretenimento, essa conversa mais informal, que não deixa ninguém desconfortável, né? E qual é o terceiro? Porque a primeira menina, dependente, precisa do pai e da mãe, inocência principalmente da mãe, ela é a bonequinha eterna, né? Aí a estrategista, vamos falar da caçadora agora, né? A caçadora é aquela mulher selvagem, mas ela usa o tailleur dela chiquérrimo, porque ela não tá mais correndo com lobos, né, nos campos. Ela está no mercado de trabalho, normalmente dirigindo empresas, altas executivas, mulheres de muita força de realização. Então, até na mitologia, o desenho dela é arco e flecha, tá? Então, ela fala assim, cara, eu vou fazer aquilo. Amiga, sai da frente. Ela vai fazer. Ela não vai dormir. Aí qual o perigo dela? Atropelar o outro. Se tornar fria e indiferente. Ela é tão voltada para resultado e metas que ela pode ser, às vezes, cruel, desumana, meio carrasca aí no meio do caminho, né? Acho que ativa mais um lado masculino. A gente associa muito ao masculino porque... o homem é sempre muito voltado para essa questão do resultado, focadíssimo, né? E a mulher mais focada que nós temos dentro de nós é a caçadora, tá? Então, o nome dela seria, na mitologia grega, a Ártemis. E na romana, que também fez uma leitura aí e colocou seus nomes, né? É a Diana, é a Mulher Maravilha, né? O nome da Mulher Maravilha é Diana. E, na verdade, o personagem Mulher Maravilha foi criado em cima desse arquétipo, tá? Da Amazonas, da caçadora, né? Então, a Diana ou a Ártemis, enfim, ela personifica esse nosso lado
competitivo. O lado fantástico dela, ela tem resultados na vida, ela é super focada, ela é uma máquina de trabalho, né? Ela até nesse mundo mais, vamos colocar, selvagem, antes da Revolução Industrial, né? Antes de ter empresa, de ter esse mundo urbano. Ela seria essa protetora dos animais, da floresta, das mulheres. Ela é uma defensora das mulheres. Ela pode virar essa femista que não gosta de homem. Ela é a que mais tem chance, né? É o papel que mais tem chance de se virar contra o homem, porque realmente existe uma certa competição ali no seu poder de realização. Mas ela é uma mulher muito incrível. Vamos imaginar uma mãe, dona de casa, que não vai ter uma carreira fora do seu lar. A carreira dela é lá na casa dela. Ela pode estar ativada por essa caçadora? Super pode. Que é aquela mãezona, meio até às vezes brava, que bota filho para estudar, que tem disciplina. Isso é do papel da mãe. Mas é o papel também da caçadora ali junto. Porque nós temos todos 7, né, gente? Sim. E a gente vai ativando ao longo da vida, mas alguns a gente tem mais afinidade. Sim. Né? A conversa hoje aqui, o que eu quero deixar assim de dica? Para você se identificando, nossa, eu tenho muito desse papel. Deixa eu aproveitar e tirar proveito dele, tá atenta aonde ele também me ferra. Caramba, eu não tenho... Exato. Nossa, eu não tenho nada desse papel. E eu queria tanto ter, e eu achava que eu ia viver a minha vida inteira sem poder ser essa mulher. Mas você pode, amiga, super pode. Vou falar do 7. Vou falar do 7, vou dar algumas dicas de como se acessa. Mas já que você trouxe a pergunta, deixa eu já dar uma resposta, para ninguém ficar. Se bem que dizem que não, tem que deixar pro final. Deixa pro final. Eu já ia dar agora, tem que deixar pro final. Peraí. Isso aqui. Porque a gente fica aqui, né? Não, vamos deixar pro final. Quem eu estou, como eu acesso, essa que eu preciso ser. Vamos deixar pro final, para todo mundo ficar com a gente até o final. Essa é fala assim, é o grande, a grande finale. Como acessar, né? Fabi, dentro do mercado digital, a descrição que você está me dando da heroína. 100% a heroína, 100%. Né? Porque a guerreira. É a guerreira. Também tem esse lado competitivo. Muito focada no resultado. Exato. Então, é a guerreira, eu gosto muito de chamá-la de caçadora, e eu sempre a vejo dentro de mim como aquela que mira o alvo e tem força para chegar lá. Porque principalmente porque nós temos múltiplos papéis, é muito fácil a gente se perder no meio do caminho, né? Então, trazer a força dessa mulher pra gente é muito importante para alcançar os nossos resultados na vida, né? Se perder menos na vida. Fabi, antes de você seguir, fala um pouquinho que você trouxe aqui sobre força e energia. Há uma coisa que você fala muito, eu trago isso para minha vida, e vivo isso, sobre a questão de onde você colocar foco, energia. Isso. O que ganha atenção é poder, né? Então, a gente sabe que para uma coisa crescer, para uma coisa se multiplicar, para ela se materializar, nós precisamos colocar uma máxima quantidade de energia, que é a atenção. A atenção, ou foco, é uma energia psíquica, né? Então, para que as coisas aconteçam, a gente fala na física quântica, né, para uma onda ser colapsada, né, para uma possibilidade virar uma realidade, nós precisamos colocar uma máxima quantidade de energia e atenção naquilo. Então, se você olhar relações e coisas práticas, né, se você para de dar atenção para o relacionamento, é puxando, né? Porque ele perdeu a energia. O que sustenta a vida é a energia. O que sustenta a vida humana, o nosso corpo, é a nossa energia vital. Quando a nossa energia vital ela se encerra, né, a jornada terminou. E casa, sonhos, projetos, né, relacionamentos, precisam de energia. Então, essa caçadora, ela sabe direcionar a energia. Porque nós temos muita energia, nós temos atenção? Temos. Precisamos saber controlar, administrar. Porque a imaginação é infinita, a gente pode tudo na nossa imaginação, mas para o correspondente físico acontecer, você precisa pôr atenção, não só imaginação, né? E a atenção, ela é finita, né? Ela uma hora pode exaurir. Então, se nós temos muitos traumas, questões não resolvidas e pendências, parte da nossa atenção está nisso. Em situações não resolvidas. E a gente divide a nossa atenção, tira o nosso... A gente vive passado e presente, né? Ou sonha muito e está lá no futuro, né? Aí tem problemas não resolvidos, situações não resolvidas, está no passado, né? E aí, onde tudo acontece que agora você não tem energia ou atenção suficiente para direcionar. E aí fica emperrado, aí a gente desanima, a gente cansa, né? Então, administrar a nossa atenção é muito importante.
resolvendo as pendências, né? Fazer essa lista de pendências ali e alguns pequenos traumas que também, né, seguram muito do nosso potencial lá. Fazem a gente ver a vida com outros olhos de medo ou de incapacidade, né? E ter a acabativa, né? Isso desperta muito a nossa energia. Mas eu falo que a gente também, quando tem um grande propósito, a gente tá falando tanto de propósito, tá quase virando também outro ranço, né? Ai, todo mundo falando de propósito. Mas é porque propósito, gente, é o que tira a gente da cama, né? Não é... pagar boleto tira? Tira, mas aí tira sim, né? Ai, obrigada. Olá, né? E quando você tem uma missão e um propósito, você tá identificado com isso, você recebe uma energia extra do universo. Eu sinto isso. Eu sinto. Parece até que a gente se torna, por alguns momentos, quase que incansável. Que outros psicólogos falam, né? Quando você está muito vivendo seu propósito, você está em flow, né? E o flow é uma característica que a gente acessa quando a gente tem uma distorção do tempo. Parece que você não vê a hora passar, né? Você acessa uma criatividade tão incrível, você quer mais. Então, só sente isso quem está fazendo algo para além da tarefa. Está fazendo algo para o significado, a importância que aquilo traz, né? Eu tô rindo aqui de uma situação que eu... Tô lembrando do seu... Tô lembrando de um projeto. Não, tô lembrando de um dia que eu tava tão imersa no meu trabalho que... Gente, eu comecei a mandar mensagem na sessão da agenda pra resolver coisas com clientes, assim. Quando eu olhei no relógio, era 11 e tanto da noite. Falei, gente... Aí eu comecei a mandar mensagem de desculpa. Seu, né? Mas é um super exemplo, Fabi. Né? Que você estava tão envolvida ali que existe uma distorção de tempo. Exatamente. Eu fiquei assim, gente, que louco isso. Você vê, Senna, né? Que era um cara extremamente focado. Tem um vídeo dele emocionante que ele fala que numa corrida lá para estabelecer lá a classificação para um treino, ele falou que ele estava tão conectado com o que ele estava fazendo que ele não sentia que ele estava em ruas. Ele estava como se fosse em túneis. E ele sentiu algo como se ele estivesse, assim, totalmente na presença de Deus. É um vídeo lindo. Eu lembro disso. Né? Então, é esse estado sagrado que a gente tem. Porque o mundo é desafiante, a vida é desafiante. A gente fala aqui de autoconhecimento, de pegar todo o nosso potencial, e não é assim tão simples, né? Nós temos várias emoções, que às vezes é difícil lidar com elas, e várias situações que são desafiantes na nossa vida. Vamos humanizar a vida, né? Não vamos aqui poetizar também, como se existisse homem, mulher, maravilha. Quando eu fui acessando mais essa área do autoconhecimento e chegando a pessoas que já eram até consagradas, falei, nossa, eu lembro quando eu comecei a atender com mentoria e coaching e atender individualmente. Foram chegando empresários para mim, empresárias. Eu falava, gente, agora eu vou falar de projetos, não vou falar de problema mais não, né? Porque esse pessoal só deve falar de sonhos e projetos, né? Amiga, tá todo mundo lá tendo que fazer sua dupla jornada, olhar para frente, olhar para trás, olhar para agora, entendeu? E se resolver enquanto ser humano. Mas a gente não precisa ter uma vida de sofrimento, não, né? O sofrimento é uma pedagogia poderosa que acessa muito poder, porque é quando você acessa a sua maior fé, né? Na hora do perrengue, né? A gente turbina a fé, e aí a fé turbinada é um poder que você sente absoluto, sagratíssimo, né? Então, não é tão poético, mas existem caminhos pra gente viver uma vida mais fácil, gente. Não dá mais pro século XXI, depois de uma jornada tão grande de evolução humana, a gente também se cruzar os braços de que a vida é assim e acabou. Não. Mas né? Tem os picos e vales, né, Fabi? Claro. Eu acho que, tipo assim, tem horas que a gente cai, mas eu sou uma pessoa que, assim, toda vez que eu caio, parece que eu dou um empurrão lá embaixo, que eu dou um... que depois tem mola, a né? gente sobe mais. Então, a gente não pode ficar sempre no vale e tomar cuidado no pico, né? Perfeito. Porque aí a gente acaba caindo nas armadilhas, né, dos nossos lados sombras, né? Total. Que parece que vai aparecendo mais quando você tá no pico. Eu sou cristã, né? Então, Jesus Cristo é o meu guia e exemplo. Mas como a gente estuda comportamento humano e está com pessoas de diversos credos, né? A gente aprende muito com todas as filosofias, né? Tudo tem bênção. E o budismo, ele fala muito da impermanência, né? Que o estado de impermanência é o grande estado da vida, né? Então a gente tem que saber lidar com esse estado de permanência. Às vezes você acorda de um jeito e termina do outro. Às vezes você passa uma temporada numa emoção muito forte, que você está vivendo uma experiência, depois você vai viver outra. Então, assim, lidar com a impermanência de boa
entendendo que isso é o fluxo natural da nossa existência, faz a gente agarrar menos os problemas e não se achar tanto quando você tá no topo, né? Porque vai ter aí novos aprendizados à frente. É a vida real, né? E depois da depois da caçadora. Caçadora é a deusa virgem também. Ela é super poderosa. Ela não acha que não precisa de ninguém às vezes, né? Nós vamos falar da... Essa mulher vai casar, né? Não vai não, gente? Ela vai casar. Pode. Pode. Não. Pode ou não. Agora ela vai. Agora ela vai dar uma casada, tá? E aí ela vai acessar o papel da esposa, né? Da esposa da rainha. Né? O nome é a Hera, né? O nome dela é Hera, com H, na mitologia grega. E a Hera, ela personifica a esposa, né? Então, quando a gente decide casar, é muito importante a gente acessar o papel da esposa de verdade. Porque senão, se você casa e continuar na sua sedutora, que você usou, né, que vou falar dela ainda, sedutora, você usou para conquistar o marido, né? Aí você casa e continua com a sedutora ligadona. Vai dar ruim, né? Porque você agora tá em um compromisso. O pilar da esposa não é ser submissa, viu? Por mais que ela é apaixonada por ver o seu homem brilhar. Ela é aquela esposa que impulsiona o marido, e isso é fantástico, não tem nada de errado nisso. Ela impulsiona o marido, no meu ponto de vista, né, gente? Para que ele tenha ascensão. Ela o admira, ela se sente bem estando ao lado dele, tá? Ao lado, né? Não precisa estar atrás. Ela está ao lado dele. E ela tem muito orgulho desse papel e ela coloca esse homem como um homem incrível, tá? E ela impulsiona ele. A força principal dessa mulher é a lealdade. Tanto que você até pode acessar esse papel sem exatamente casar. Se você pegar uma mulher no meio político, por exemplo, que é muito leal ao povo, ela é leal, ela está acessando a Hera, que é o nosso papel da lealdade. Então, o papel da lealdade se manifesta muito na hora que ela decide caminhar com alguém o resto da vida dela, né? Tem que ter muita lealdade, não é verdade? Sim. Então, ele aciona essa lealdade. Mas você está em outros papéis, em outras tarefas, em outras funções, acessando essa mulher sem estar casada. Então, assim, no meio político, a gente vê muito, quando ela é uma mulher íntegra, né, e serviu a sua missão, ela está acessando a lealdade. Dentro da família dela, né? Quando ela faz questão, inclusive, da família ali, todo mundo junto, né? Porque quase a gente tá falando dessa matriarca, né? Que é um termo que tá sendo muito falado também, né? Que é aquela mulher que cuida da família, né? Então, se você tá ali, não, vamos almoçar juntos no domingo, que é o único dia que nós temos, você tá acessando essa força, tá? Mas, em termos, assim, mais objetivos, ela está falando do papel dessa esposa / papel da lealdade. Então, a força dela é essa, o perigo dela, né? É ela se tornar submissa mesmo, ela se apagar. Porque ela é tão encantada por esse homem dela que ela se encolhe. E aí, por exemplo, a mais ciumenta de todas elas, né, obviamente, a esposa, a Hera, a mulher que personifica esse nosso lado. Ela pode, inclusive, criar batalhas com outras mulheres. Ela tem um ciúme absurdo das amigas solteiras que trabalham com o marido dela, até das meninas da família. Ela vai perdendo a linha. Ela fica louca, ela é barraqueira. A barraqueira a mais barraqueira é ela. Por quê? Porque ela se desconectou no lado sombra da segurança dela. Né, do poder, da segurança dela. Então, ela tem aquilo ali que é o homem como o grande centro da vida dela e ela vai blindar tudo que possa tirar isso dela. Faz sentido? Total. Uhum. E aí, é uma decadência, ela enquanto indivíduo, né? Então, vamos dosar. Porque ser uma companheira incrível, como ter um companheiro incrível, é uma jornada maravilhosa, abençoada, certo? Ela se desconecta dela mesma. Sim, ela se desconecta dela mesma porque ela quer blindar aquela relação onde ela ela é uma deusa vulnerável, precisa do outro, nesse caso, o marido, certo? Então, nós, quando decidimos o casamento, é para viver a dois mesmo, né? E essa entrega, ela é fundamental de ambos, certo? Essa confiança, essa lealdade é fundamental de ambos. Mas às vezes essa conexão ela pode não acontecer com o marido, ela pode acontecer com o filho.
O papel da maternidade, que a gente vai falar lá, ele também tem esse lado, é também vulnerável, precisa do outro, o outro filho. Então, assim, a mulher que ela fica over em cima do filho dela, que ela sufoca e que ela também se sente nada mais, ela é só mãe agora, e ela atrapalha a jornada desse filho, coitada dessa nora, não necessariamente é o papel da esposa, é o papel da mãe que está conflitando. É a sombra da mãe. Entendi. A sombra da mãe é tão perigosa quanto a sombra da esposa. Porque o problema da vulnerabilidade é esse. Você nunca está seguro, né? Você coloca a sua força no outro, né? Sua realização, às vezes, sua felicidade no outro. Ora marido, e nós vamos falar do filho já. Então vamos falar do filho. Vamos falar do filho. Já que casou, vamos pôr o filho aí. Casou, bota o filho, vamos colocar nessa história logo. Vamos falar dessa outra mulher que também é muito dependente, poderosa, né? Porque gerar e cuidar, maternar é um poder infinito. Mas o lado sombra da mãe, a gente está falando da mãe agora, em termos de nome, a gente estaria falando da Deméter, né? No nome grego. A mulher que é regida pela mãe, porque também tem quem tem filho e não acessa a mãe, tá? Terceiriza a criação do filho para sogra, para avó, para babá, e é muito sofrido para ela, normalmente, porque nem é das que eu conheço, que eu já atendi algumas, é pirante, porque elas não conseguiram acessar esse papel de mãe, que é um papel de muita doação, de muita entrega, de muita paciência, de por um período da vida, principalmente nos primeiros anos, de você se abster mesmo de você. Tá? Quando eu fiz uma formação com o Tony Robbins, lá em Nova York, né? Ele fez uma pergunta, 5.000 pessoas no auditório, assim. Ele falou assim, por que a raça humana se perpetua? Qual é a primeira necessidade humana pra gente se perpetuar? Aí todo mundo, água, oxigênio, ar. Aí ele falou, legal, primeira necessidade humana é amor. Porque diferente dos outros animais que já nascem e vão ali andando e se virando, o bebezinho, até para ter água e ar, se não tiver alguém que cuida dele, não tem. Então a raça humana se perpetua por causa do amor. Ah, que lindo, né? E não é verdade? Se não há essa entrega de noite, 24 horas, exauridas, cheia de olheira, cheia de cansaço, cheia de insegurança, cheia de medo, principalmente no primeiro filho, né? Cheia de entrega, a raça humana não perpetua mesmo, não. Porque enquanto bebezinhos, morremos em poucas horas até, né? Quanto tempo duraria um bebê sem cuidados, né? Sem alimento, sem uma condição saudável de vida? Quantas horas duraria? Então, obviamente, não só da mãe, mas da mãe e do pai, de todo o contexto familiar e tudo que envolve a criação de uma criança, mas principalmente dessa mãe, né? Então, é um papel de muita entrega. E reconhecer isso, que você vai passar por esse momento e saber que seu look vai mudar, né? Sua beleza vai ficar caótica, né? Se a gente até tenta, mas não sustenta, né? Porque o leite esburra, porque golfa no seu... e a fralda, e o grampo, a caneta não dá pra usar acessório, porque não dá, porque arranca, e não tem como passar perfume, a unha é curta, não pode ter esmalte. Ok. É uma fase linda, vamos viver isso. Isso que é importante. Vamos viver isso. É um papel que está nascendo, deixa eu viver. Eu quero ficar curiosa sobre o que essa jornada vai me ensinar, né? E se apaixonar por esse papel, daqui a pouco volta, né? Então, tô falando aqui, mas vocês lembram que para mim foi difícil, né? Mas assim, não foi difícil porque eu estava me entregando, não. Isso aí, eu acho que eu já tinha um pouquinho da minha maternidade acionada desde muito cedo, porque os cuidados com a minha irmã especial, desde 5, 6 anos eu já ajudava, há 7 anos eu já ajudava a trocar uma fralda dela, a alimentar, dar uma mamadeira. Eu nunca tive, por exemplo, medo de como é que é trocar uma fralda, eu já sabia fazer isso a vida inteira. Então eu não tinha medo de maternar. Muitas amigas que nunca tiveram essa experiência tinham medo de machucar o bebê e tal, eu não tinha esse medo. Mas aí, como eu era muito caçadora e gosto de estar no mercado e tal, foi me dando essa agonia. Depois de uns meses, né? Não foi logo no início. Depois de uns meses foi me dando essa agonia de voltar e de como voltar e tal. Né? Mas aí é a minha história. Mas é a minha história que conecta muitas mulheres. Sim, né? Inclusive, que é tão interessante um dado. Eu estou estudando um pouquinho sobre neurociência. Entender o cérebro humano é maravilhoso. Nós somos muito poderosos diante de tudo que a gente pode colocar em ação. E quando a mãe está amamentando, a prolactina tem que estar muito alta. Falando um pouquinho de hormônios e neurotransmissores.
para a prolactina ficar alta, ela derruba a sua dopamina, que ela é responsável pela motivação e pela felicidade. Perfeito. Então, durante um período, gente, eu falei que isso tem que ser dito. Todos têm que conhecer esse momento, porque isso vai passar. Então, durante o processo de amamentação, que você precisa da prolactina alta, sua dopamina, ela vai pro chão, não tem jeito, e você perde a sensação de felicidade, né? Você perde a regulação do humor, você perde a motivação, então motivos para agir. Quando a gente entende isso, que isso é algo que é hormonal, que vem de dentro, que é neurotransmissor que está faltando ali, você consegue se acolher esse momento, entender que isso vai passar. Eu tô tão apaixonada por isso, porque eu não conhecia essa explicação incrível que você acabou de dar pra gente, porque rapidamente eu fiz uma leitura aqui das mulheres que voltam mais rápido ou demoram mais. E não posso afirmar agora 100%, mas olhando as amizades e pessoas da família, quem tem mais tempo, que demora mais para voltar pro mercado, normalmente leva a amamentação por mais tempo, sabia? Tipo, gente, eu não tive leite, tá? Não tive. Eu tentei de tudo e eu não tive. Então, a minha prolactina não precisou ser muito liberada. Aí, a dopamina voltou logo e rapidamente eu já queria voltar. Olha que interessante. Isso é pouquíssimo. E outras pessoas que às vezes eu acompanho, né? Que preciso voltar, mas não consigo. E a criança já está com 2 anos, 3 anos, elas ainda estão amamentando. Então, hormonalmente, tudo também, muita coisa se explica. Não tudo, mas muita coisa se explica. Sensacional. Amei. Bom, então a mãe é esse ser de entrega, esse ser de paciência, esse ser de vulnerabilidade, né? O lado maravilhoso dela é que ela traz na gente essa visão que eu acho que também, depois da maternidade, você olhar para a vida e para o mundo também muda, né? E o lado sombra é que ela pode se tornar obsessiva, né, com esse filho, essa dependência da criança, do criança não, né, que da criança tá tudo bem, dependência desse filho adulto, né, dessa filha ou desse filho pode criar uma relação tóxica, doentia e limitante para esse filho, para ele seguir a vida dele conjugal ou para ele conseguir até ter uma ascensão profissional. E a gente também já atendeu muitas mulheres com dificuldade com suas mães por elas serem extremamente dominadoras e às vezes até usar de algo pejorativo para diminuir aquele filho ou aquela filha, para que ele continue dependente financeiramente, que é onde muitas conseguem, né, manter o domínio financeiramente, ou com o excesso de cuidados e essa vida confortável de fazer tudo pro filho, então ele fica viciado nisso também. Ao passo que uma boa mãe, a gente entende que ela vai ser eternamente disponível e tá ali, e é amor, mas é importante que ela dê toda a capacidade para esse indivíduo que ela trouxe ao mundo, com a graça de Deus, para ele ser seguro, para ele ser autônomo, para ele ser capaz, né? Mas o lado mãe, ele pode ter também essa força aí da autoanulação, né? Que ela se autoanula, né? Aí vem a síndrome do ninho vazio, né? Quando os filhos casam, vão embora, ou só vão estudar, ou vão querer ter sua vida. E aí, se você não conseguiu estabelecer uma harmonia com seus outros papéis, de esposa, de amiga, de profissional, era só mãe. E agora? Então, a síndrome do ninho vazio, ela é séria. E aí, então, já que você está falando de estabelecer, como que uma mulher hoje, ouvindo o nosso podcast, entendendo sobre esses arquétipos, como que ela pode equilibrar, como que ela pode acessar, entende? Ela se vê, nossa, eu tô me vendo nesse papel aí muito forte, só mãe. Como que eu faço para poder acessar, equilibrar tudo isso na minha vida para que eu possa ter felicidade plena? Não, mas isso dá os papéis, saber que você tem todos, é para ter felicidade plena mesmo. Ô, Fabi, como tem um pouco a ver com a pergunta da Isa, eu vou falar rapidamente dos últimos 2, e aí a gente vai falar um pouquinho de acessar. Gente, tem 2! Eu já quero ir pro... Eu já tô no final, ansiedade. Eu já quero, Estamos aqui, ó, eu quero um pouco desse. Mas é tão simples, gente, acessar os outros, mas vou falar então rapidamente dos últimos 2. Aí a gente tá falando, tem um papel que é um papel que acessa muito a nossa espiritualidade, o nosso lado sagrado, talvez o nosso lado místico, o nosso lado religioso, tá? Que é a Hestia, né? Ela personifica esse nosso lado, ela se identifica muito com os cuidados da casa, porque para ela a casa não é casa, é um lar, tá? Mas normalmente ela até nem casa, quando ela é muito identificada com esse papel, ela é muito servil a essas questões
de espiritualidade mesmo, né? Tanto que quando as mulheres casavam lá na mitologia grega, a explicação é que você invocava, né, a força dessa mulher, que ela era considerada lareira sagrada, ela trazia o fogo sagrado para casa, tá? Que na verdade é você acessar a sua espiritualidade. Pronto, né? Acessar a sua espiritualidade. Então, ela é virgem também, ela não tem a dependência do outro, porque ela é muito sábia, tá? Compassiva. É uma Madre Teresa. Vamos pegar uma mulher hoje, né? Assim, bem esse papel seria uma Madre Teresa, uma vida de doação para o outro, tá? Mas nós, mães, casadas, trabalhando, nananana, nós acessamos esse papel todas as vezes que nós estamos conectadas com a nossa força espiritual e o nosso serviço ao outro. Olha que bacana. E é muito importante esse papel, que ele traz muito poder divino para a nossa vida, né? É você estar bem conectada ali com a sua crença religiosa ou espiritual, que nutre tanto a gente para viver, tá? Então, nós temos esse lado que a gente abastece nos nossos cultos, indo à missa ou fazendo a caridade, né? E nos nossos momentos de oração e conexão com a gente mesmo. Então, ele é uma força muito grande que a gente precisa estar acessando. E o último papel, que é o da deusa alquímica. Só te interromper. Claro. Ela tem um ponto negativo? O ponto negativo pode ser a anulação de si própria também e alguma abstração da realidade, sabe? Assim também, Adriana? Ela pode se transformar uma pessoa preconceituosa em relação a só a minha religião ser certa, sabe? Assim, ela fica muito voltada para radicalismos em relação à espiritualidade, que a gente sabe que também existe, né? Então, esse é o lado que ela tem que ter cuidado. E não se desconectar do real. Às vezes ela fica muito ligada a só isso espiritual, né? É forte falar, mas a gente sabe, assim, são aquelas mulheres que escolhem casar com Jesus, né? E é uma escolha, tudo pode, consequência. Mas às vezes ela pode se desconectar da realidade e se transformar em alguém radical na sua crença religiosa, né? Nem digo espiritual, religiosa, tá? É um cuidado que ela tem que ter. E a última mulher poderosona que nos habita é a que rege o amor, a sexualidade e a beleza. Em termos de nome, a gente estaria falando de uma Afrodite ou de uma Vênus, né? Que é outro nome comum aí também para os romanos. Mas estamos falando de um papel que rege a autoestima, que rege o amor próprio. E por que a Jean lá, que é a psicanalista, né, que eu tô trazendo aqui o estudo dela, ela chama de alquímica? Porque você só vai conseguir falar assim, eu acho que tem até um pouco a ver com o filme Divertidamente, né? É uma central aqui na nossa cabeça, né, de emoções. É uma central de emoções, uma central de pensamentos e uma central de papéis, né? E cada papel traz um conjunto de emoção e pensamento também, né, gente? Então, a alquímica, que é a autoestima, segura de si, amor próprio, né? Cuida da beleza. Opa, deixa eu ver como é que tá aqui, né? Cuida da aparência. Autocuidado. Ela é a mulher que é capaz de botar ordem nesse poder, mas nessa confusão também que às vezes se estabelece dentro da gente, tá? Por quê? Porque ela quer o melhor pra gente. É o lado que se prioriza. É o lado que se coloca em evidência. Não por um caminho egóico, mas por um caminho de valor. Eu me dar o valor, sabe? Eu ter o meu momento. Eu cuidar de mim. Então, assim, eu vou agora trazer a força dessa mulher aqui. Eu vou trazer a força dessa mulher. Cara, eu adoro trabalhar, mas quando eu sou mãe, eu sou mãe. Quando eu sou esposa. Pô, agora eu vou ser amiga. Ela coloca a ordem nisso tudo. Ela organiza, né? Porque só quem tá a favor de si própria vai ter esse cuidado com a sua mentalidade, com a sua psique. Tá? Então, nada mais incrível do que você... quando eu falo se priorizar, parece que tem um viés de se colocar como acima. Não é acima, é no seu lugar. É você não abrir mão do seu lugar e de você, sabe? Isso é muito importante. Então, essa mulher, na mitologia, Afrodite, ela também era tida como uma mulher vulgar ou sexual demais. E aí, falando de sombra e luz... Quando você não domina, porque esse é o lado nosso magnético da vida. É o lado magnético. A autoestima tem um magnetismo. A mulher que tá bem com ela, é gostoso ficar perto dela.
Porque ela tá na luz, cara. Ela tá brilhando, né? E ela é magnética. As crianças gostam de ficar perto de uma Afrodite. Quando você tá regida por essa autoestima, você também é muito feliz. Você tá bem, né? Você tá feliz. Então, as crianças gostam, as pessoas... É uma mulher interessante. Quando você tá sendo regida por essa força, você escolheu. Porque, assim, a Adriana, ela tem sorte, ela é regida. A Fabi e a Isa, não. Não existe isso. Nós nascemos com o HD limpinho, gente. E o potencial é igual para todo mundo. O livre-arbítrio é o mesmo para todos nós. Então, é uma questão de decisão. O primeiro poder humano é o livre-arbítrio, é a decisão. É a escolha. É a escolha, né? Ah, eu tô exaurida, eu tô acabada, eu não consigo voltar para esse jogo. Claro que você consegue. Eu passei uns 5, 6 anos ali, sempre acho que tive uma boa vaidade, né? Eu passei uns 5, 6 anos há um tempo atrás... Vamos colocar aí que já tem uns 3 que eu saí desse período. Que eu passei por uma jornada muito desafiante, pessoalmente, familiarmente lá, que envolvia, inclusive, questões financeiras. E aí, a gente fez escolhas, se algumas coisas deram errado, e a gente teve que fazer uma reorganização de vida. E aí, eu cortei muito de salão, roupa, acessório. Eu já tinha uma quantidade que eu podia fazer compras no meu guarda-roupa. Eu brincava disso. Eu vou fazer compras no meu guarda-roupa. Só que sentindo uma certa falta. Aí depois de um tempo, eu meio que desliguei essa coisa da vaidade, sabia? Porque é o que você falou quando a gente cai um pouquinho. Não pode ficar muito tempo lá não, porque depois pra sair é pior. E aí, quando as coisas forem entrando pro eixo, a gente tem que ter maturidade, né? Você tem que saber o momento de fechar uma torneira aqui, um comportamento ali. Quando as coisas foram se ajustando, porque com fé, dedicação e trabalho tudo se ajusta nessa vida, né? Eu fiz uma decisão. Eu vou voltar pra esse jogo do amor próprio, da autoestima. E eu até brinquei assim, eu vou deixar a moda me salvar, né? Que foi um período também conflituoso, que eu acabei engordando muito. E aí eu tive muita dificuldade de encontrar as minhas roupas e de ter autoestima com esse momento da compra e de cuidar de si. Mas eu falei, não, eu vou deixar a moda me salvar. Porque moda para mulher não é uma coisa fútil. Ela está muito identificada. A moda é uma utilidade, é a terceira indústria que mais gera dinheiro e trabalho no mundo, né? É uma necessidade se vestir, mas é uma super diversão, é uma alegria. Deus não fez a flor, cara? Ele não fez só capim, não, gente. Nem areia, mato e terra. Ele fez a flor, ele fez o pássaro, ele fez o colorido. Eu, pra mim, quando estou brincando de me arrumar, Isa, eu estou, pra mim, acessando aquele capricho que Deus fez com a criação humana, sabia? E acho que a mulher, né, ela se diverte muito nesse papel, ou deveria, porque é muito bom, não é, Fabi? É, muito bom. Fabi é suspeita. Ela já tá aqui, ó, na linha, né? Os 3, as 4, né? E aí eu falei, cara, a moda agora vai me ajudar a resgatar essa apreciação com o espelho, né? Porque em relação à força que eu estabeleci nesse momento difícil, o quanto eu me superei, o quanto eu estava feliz com a forma que eu cruzei essa jornada, tava ok. Mas agora vamos mostrar isso? Então é quando você volta com autocuidado. E aí, se você usa mal a força da autoestima e da sensualidade, você se torna uma mulher, sim, pode ser vulgar, inadequada, que vai trair compulsivamente, que não vai ter respeito ao marido da outra. Estamos Okay. Ela concordou. Vou aproveitar que eu estou morrendo de frio. Gente, Congelada. eu acho que talvez uma saída em cima de você. Você não me viu. Gente, Resolve isso. É frio. Eu já tossi. Ai, eu vi essa mulher tossindo, graças a Deus. Gente. Gato, tanto frio. Então. Eu tô com um blazer Eu também tô carregado, então não capotadinha tô aqui. é. Verdade. Então, aproveitar o barulho aí. Agora resgata onde você tá. Parou. Eu acho que eu tava falando sobre ela, a sombra, né, da Afrodite. Então, assim, essa mulher, ela pode perder a linha muito voltada para a questão da sexualidade. Eu acho que é onde ela... é onde ela mais pode se perder, tá? Ser compulsiva em conquistar, ser compulsiva em seduzir, né? Porque a sedução, ela é muito positiva para as relações, mas assim, sedução não tem a ver com a sexualidade. Não tem. É uma força magnética, né? É uma força que tem persuasão. É um jogo, assim, saudável. Agora, se você cai para a questão da sexualidade na sedução, aí você tá criando um caminho que eu acho que depois vem uma conta lá na frente.
certo? Certo. Ó, eu vou falar eternamente, gente, todo mundo faz o que quer, só esteja preparado para as consequências, né? Mas eu não acho que a gente precisa sexualizar é com o seu companheiro, com quem você está flertando, né? A gente tem que ter moralidade, né? Não tô falando de puritanismo, mas eu acho que é alguma moralidade. Sim. E tudo são fases. Você tá solteira, tá na pista, vai se divertir, né? Mas assim, quando você faz uma escolha, e também no mercado de trabalho, né? A gente tem que ter cuidado para não usar. Porque quando ela tem isso muito forte, ela nem às vezes percebe que ela tá sexualizando para conseguir o que quer. Às vezes ela não percebe que ela está incomodando outras mulheres com esse seu lado tão de sex appeal, assim, sabe? E muitas não percebem mesmo, é impressionante, porque é muito natural para elas estarem ali. Mas às vezes os sinais virão, ou alguém vai falar, vai fazer alguma coisa, né? O próprio homem que ela ama pode não aguentar, né? Não se sentir privilegiado, né? Na rotina ali, na presença dela. Homens e mulheres, né, gente? A gente tá falando aqui da mulher, mas o homem também, às vezes, né? Ele tá lá e não desliga, né? A sexualidade, a sedução dele, também casado, enfim, aí é outra pauta. Mas é uma força muito grande que a gente tem que tirar extremo proveito, porque ela é amor. E isso é incrível, né? E amor é abençoado, amor é sagrado. Mas sexualizar demais vai trazer uma conta para essa mulher lá na frente, com certeza, né? Então, eu sou apaixonada quando eu tô sentindo que eu tô na minha Afrodite ali, porque eu tô bem comigo mesma e colocando ordem aqui na cabeça, né? Mas todos nós sabemos quando a gente tá se deixando levar por um caminho que você tem que fazer a consciência. É o caminho que eu quero ou não, né? E aí, vamos lá, naquela nossa... Como ativar? Como ativar? Nossa, de milhão agora. São duas perguntas. Como acessar e como equilibrar. Gente, o acessar é muito simples. Começa com a decisão. Eu agora vou acionar este papel na minha vida, tá? E aí vamos conviver como se a gente já fosse essa mulher e nos aproximar dos cenários, das pessoas e da realidade onde essa mulher vive e faz. Okay. Então, assim, quando você começa a malhar, você estava lá sedentária, começa a malhar, suas amizades mudam, sua roupa muda, seus horários mudam, porque você foi viver a realidade de uma treinadora, de uma malhadora, né? Então, o acessar começa na decisão, a decisão é imperativa, ela traz poder, ela traz consciência, ela traz outros interesses. Então você vai começar a ler mais sobre o que as mulheres que você agora quer se tornar fazem. Você vai acessar páginas no Instagram que tem a ver com... Quando eu falei que a moda ia me salvar, eu comecei a fazer print de look que eu não estava fazendo, seguir páginas de influenciadoras digitais que falam sobre moda, estilo, tendência, que eu estava totalmente fora desse caminho. Você vai buscar conhecimento sobre aquele papel que você quer ativar e conviver com. Então, quando você está na maternidade, engravidou, decidindo ou não engravidou, você vai naturalmente, se você quer viver essa maternidade, começar a ler sobre maternar, você vai se aproximar de mulheres que estão grávidas, você vai frequentar as lojas de mãe e de bebê. Então, é entrar no mundo daquele personagem. Porque se nós estamos falando de papéis, nós estamos falando, gente, de personagens. Tá? Então você vai, que é até o princípio da neurociência, da física quântica, para você acessar uma realidade. Finja que já é antes de ser. Ser como já se fosse. Ser como já se fosse. Seu cérebro não entende, né? Não entende. Exato. Então você começa a se comportar como se você já fosse. Faz a visualização, faz o plano. Visualização, plano, estudo, se aproxima das pessoas, se comporta como. É entrar no mundo daquele personagem. Você sabe que uma atriz, um ator, para criar um personagem, eles fazem laboratório. Que é ir onde aquele personagem iria, viver a vida daquele personagem, para trazer o comportamento físico, a fisiologia daquele personagem, os trejeitos, o vestuário daquele personagem, a linguagem daquele personagem, a postura, né? Então, é como se você começasse a fazer esse laboratório do papel que você quer estabelecer. A gente naturalmente faz isso.
Quando você vai casar, você começa a pensar em coisa de casa. Antes você só pensava em maquiagem, roupa e sair. Agora você pensa em pano de chão, você vai pensar em vassoura, você vai pensar em coisa de banheiro, de cozinha. Você vai querer aprender a cozinhar, porque você está acessando esse papel. Então você vai buscar conhecimento e transitar por onde as pessoas, as mulheres, os homens daquele papel transitam. Tá? Quando eu falei que eu estava me masculinizando com os lookinhos e tal, que eu fui demais lá no início da minha carreira, eu estava, na verdade, modelando. A modelagem, talvez acho que tudo que eu falei aqui se resume na palavra modelagem. Você vai modelar as pessoas que se comportam, que estão ativadas naquele papel que você quer acessar para sua vida agora, e você vai, então, modelar e começar a fazer como. Porque, na verdade, é tudo uma questão prática mesmo. Vai mudar a linguagem, vai mudar vestuário, há de mudar algumas amizades, não é para você deixar os seus amigos lá, mas assim, vai mudar o seu círculo aí, de pessoas. Você vai fazer cursos diferentes, né? Então, acessar é só isso. É decidir e modelar e mergulhar no jogo, certo? Resiliência, porque os padrões antigos sempre nos chamam de volta, né? Mas aí tá consciente, determinada com o que você quer. Fazer um planejamento, fazer um plano de ação. Contratar uma consultora, contratar uma mentora, né? Se aproximar de pessoas que já estavam ali próximas a você, mas você se via como distante, porque a Isa é muito poderosa, eu sou prima da Isa, mas agora eu quero ser poderosa. Poderosa no sentido de bem resolvida na carreira, nesse sentido assim. Aí eu vou agora, Isa, e aí, como é que você fez? Como é que é a sua trajetória? Vou modelar e vou me aproximar, né? Entrar naquele campo de energia, entrar naquele campo de vibração. E a questão do equilíbrio, eu acho que é uma questão de você saber trocar o chapéu rápido. Sabe, assim, eu tô trabalhando aqui, né? Mas se eu chegar em casa, gente, se eu puder ficar 2 horas em casa antes do meu próximo compromisso, eu desmonto tudo, coloco uma roupinha mais básica. Se o meu filho chega, a minha linguagem muda. Eu não falo assim com o meu filho, ó, com essa postura, né? Eu abaixo no nível dele, eu converso, é no colo. Então, assim, poxa, agora eu sou mãe, agora eu sou esposa, né? Agora eu tô aqui amiga, não vou falar de trabalho não, vou falar só de bobeira. Vamos fazer uma fofoca aqui. E você se permitir, então, trocar o chapéu com consciência, Fabi. Porque muitos casamentos de mulheres muito bem-sucedidas não vão adiante porque elas querem dominar o tempo inteiro, inclusive dentro de casa, né? Elas são generais de seus filhos e maridos, né? Ou muitas mulheres não conseguem bem na carreira porque são sempre muito vulneráveis, não conseguem estabelecer sua segurança, sua voz ativa, seu poder de decisão. Depende sempre de alguém para decidir por si. Aí isso não deslancha na carreira, porque qualquer atividade profissional, a pessoa tem que estar segura para tomar decisões na vida dela. E quanto mais cresce, mais decisão, mais segurança. Se você sempre é a filhinha, a esposa ou a mamãe e não estabelece essa força de conduzir grupos e pessoas e carreiras, você também não deslancha. Então, o equilíbrio tem a ver com eu vou jogar a meu favor, né? Eu tenho meus sonhos, tenho minhas metas, eu confio em mim. Para mim, o caminho do autoconhecimento, o caminho da terapia, o caminho dos cursos, o caminho da leitura, o caminho da vulnerabilidade, né? São os caminhos que nos fortalecem. A resiliência, que não é desistir na primeira dificuldade da vida, né? Eu quero ir para um outro aspecto agora. Você vai ter um tempo de aprendizagem. Você não vai acordar a mãe só porque você engravidou hoje. Você vai levar a vida inteira para ser uma incrível mãe. Mas assim, você vai melhorando com o passar do tempo, né? E então, eu acho que é simples assim. É trocar o chapéu rapidamente, tá? Você falou de trocar o chapéu, eu já lembrei logo que eu remo, e aí que a gente faz quando tem a troca do RUP, que tem a troca do... Gente, esqueci o nome do... Troca de lado do remo? O remo! Remo. E aí você tem que ter uma sincronia para você fazer essa troca. Quanto mais rápido você troca e você posiciona corretamente, assim, a canoa não perde o ritmo. Então, assim, é não perder o ritmo. Isso. E você me falou, e aí eu fiquei imaginando uma situação, né? Uma mulher, porque a gente fala que para mulheres, então são mulheres que querem empreender. Aí já vem de uma história que casou, tem filho, maternidade, e agora se vê num mercado que ela está ali para empreender, e ela se vê muitas vezes num negócio que ela tá sem essa força
da decisão, de tomar a rédea, e aí acaba perdendo essa liderança. Aí, às vezes, é o gerente que manda, né? Aí, o que? É uma Isa na vida? Isso. Chama... Isso. Ajuda. Ó, você começou a falar, e aí o que eu vejo, assim, que essa pauta chega pra gente lá dentro das empresas e também atendendo individualmente as mulheres, né? Nas mentorias. Eu quero, mas eu não consigo ir, eu tô perdida, né? Então, o problema, muitas vezes, principalmente quem começa a empreender, é ser sozinha. É ser sozinha. Porque realmente tem ferramenta e método. Tem processo, tem padrão, tem caminho. Mas ela não trilhou, ela não sabe, tá perdida, fica ali empacada. Então, talvez a grande dica aqui, então, pegando agora assim, né? Como eu falei, você quer mudar de papel? Se associa a pessoas que vivem aquele papel. Eu tô muito afastada de Deus, da igreja. Você aproxima das amigas que estão sempre lá, sabe? Para você empreender é a mesma coisa. Então, começar a andar com empreendedoras, fazer cursos para aprender, estar acompanhando pessoas que falam de empreendedorismo, ter uma sócia ou ter logo um colaborador, uma colaboradora para você não estar sozinha, porque ter gente com você multiplica energia, conhecimento, garra, e compromisso, né? Que quando é só você com você, se eu não fui, não fui. Mas tem gente agora que depende de mim. É diferente. Então ajuda, inclusive nisso, você tá coletivamente atuando. Pra mim, a gente tá vivendo a próxima grande era humana, pra gente não acabar enquanto mundo e humanidade, é a era do coletivo. Tá? Sim. Então, assim, a gente já passou pela inteligência intelectual, que fez com que a gente criasse um mundo bom para viver em termos de criar coisas, de inovar, né? De trazer mais qualidade para a nossa vida, de prosperar. A gente passou pela inteligência emocional, né? Não basta ser tão inteligente, intelectualmente, eu tenho que administrar minhas emoções para cuidar das relações, para ter empatia, para aprender mais sobre eu mesmo, sobre mim mesma. Aí depois vem a era da inteligência espiritual, que é onde vem esse boom do propósito, né? Então, ok, eu sei administrar intelectualmente e emocionalmente a minha vida, mas eu vim aqui fazer o quê? Aí é o serviço, é a missão, é o propósito, né? É a vida além de mim, que me preenche tanto. Depois a gente teve uma outra onda da inteligência de adversidades, que é a resiliência, que é mesmo você tão ali preenchido de intelectualidade, emoção e propósito, você ainda às vezes dá uma desanimada, aí vem todo o estudo sobre você ser resiliente, superar, que é a grande onda que a gente está vivendo. E para mim a grande próxima onda é a da coletividade, que é se importar com o outro. Uma vez eu fiz um curso com vários, com o criador do Avatar, a Isa até já fez um pouco do Avatar, o Harry Palmer. Ele fala, uma das funções da humanidade é a gente aprender a se organizar em sociedade. Então, se a gente perder o olhar da coletividade, é guerra que continua, é indiferença que continua, eu tá muito bem e ali do lado alguém tá muito mal no ponto de vista básico de vida, de ter o que comer, onde morar, o que vestir, ou vivendo uma jornada difícil, que eu também estou ignorando, porque é o meu umbigo primeiro. Então, essa jornada coletiva, ela, na verdade, para mim, ela explica grande parte do que é existir. Do que é existir, né? Sozinho, isolado, ou só eu me basto, é impossível. Okay. É impossível. Então, empreender, quanto mais rápido você se associar coletivamente, com mentores, ajuda, grupo, ou pessoas no seu time, mais rápido você vai prosperar. E mais energia você vai ter. E é tão interessante porque, como nós não sabemos o caminho, a gente não viveu aquilo ali. Então, não tenho conhecimento, eu não consigo avaliar qual é o benefício, qual é o custo, qual que é o risco, eu não consigo me mover para a ação. Então, quando a gente tem aqui, eu consigo me conectar com alguém, eu consigo entender, consigo viver, ter clareza, e aí sim eu consigo começar a trilhar, porque a gente fala assim, cara, eu quero agir, por que eu não consigo, então, decidir, né? Por que eu não consigo, de fato, avançar? É gerar essas conexões e começar a construir essas redes, porque essas redes não existem. A gente vai puxar aquilo que você viveu primeiro, mas se eu não vivi, então deixa eu aprender como é que isso funciona. Aí você consegue tomar as decisões e se lançar nessa nova decisão, né? Nesse novo caminho. Eu queria vir aqui, eu decidi vir aqui, mas eu não sabia chegar aqui. Vocês me mandaram o endereço, vocês me deram um mapa, né? Então, se eu não tivesse o caminho, o mapa, quanto tempo eu levaria para chegar, se é que eu chegasse, né? Ou chegar a tempo. Então, estar no mundo digital é mapa para tudo quanto é lado. Mas também não acho que só o mapa ali frio resolve, não.
Essa conexão aqui humana é imperativa e insubstituível, né? Então, vamos acessar os mapas que as pessoas têm. Você pode me dar uma dica de beleza que eu sozinha não saberia. Você vai me dar uma dica de estilo, você vai me ajudar a organizar a minha empresa, né? Eu vou ajudar a organizar a sua mentalidade. Então, vários dons, todo mundo se ajudando. Caraca, falamos demais. Lindo! Gente, Não sei nem como é que vocês... a gente tem que fazer outro podcast que a gente não chegou nem na terceira pergunta. Acho que as perguntas já devem estar todas emboladas aí no meio, de tanto que a gente falou. Acho que sim, tá? Você falou tudo. Foi maravilhoso. É porque eu já tô deixando a deixa pra voltar. Aê! Você não entendeu? Aí sim. Agora, já caminhando para o fim, Fabíola, se você pudesse deixar uma mensagem, e essa mensagem para as mulheres ia estar traduzida em todas as línguas, ia estar na internet, ia estar lá na Torre Eiffel, ia estar lá na Ponte de Londres, ia estar na Torre de Pisa, ia estar lá na Times Square de Nova York. E qual mensagem seria essa para as mulheres? Muito lugar para ter essa mensagem. Não é? Muitos lugares. Eu acho que essa mensagem para as mulheres, mas assim, para todo ser humano em geral, assim, sabe, Adriana? Acho que a minha mensagem, né? A minha conexão... Fiquei até emocionada agora. Eu também. A minha conexão com a vida, ela tá muito nessa coisa de acredite em você e seja útil, sabe? Seja feliz, acredite em você, seja feliz e seja útil. Para mim isso resume toda a jornada, né? A gente veio aqui para se conhecer, a gente veio aqui para acessar esse potencial, né? Não é uma jornada à toa, a gente veio aqui para evoluir, para ser feliz. Quando estamos felizes, a gente já faz um bem danado pro mundo sem abrir a boca, porque a nossa energia já tá mudando ali, né? Ela já emana, né? Mas vamos o passo da ajuda, né? Porque somos tão ajudados, né? Então ajude, seja útil, sabe? Vá adiante. E a pessoa que sentiu a satisfação de ter ajudado alguém, ela sabe que é muito maior do que ela ter tido um prazer, um mero prazer, assim, sabe? De ter alcançado uma meta, de uma coisa material, de um status, de um título, né? Você vê no olho de alguém a gratidão por você ter ajudado aquela pessoa, seja em qualquer atividade que você desempenha, é uma coisa que preenche, transborda, e eu não sei nem explicar, só sei sentir. Então é isso. Acredite em você, seja feliz e ajude. Isso aí. Agora passa pra gente as suas redes sociais. Fabíola Saqueto, tá? O @Fabíola Saqueto. Vocês vão me achar lá no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, mas a rede que eu mais uso é o Instagram, tá? E lá também tem outras informações de telefone, de WhatsApp, essas coisas todas. A gente divide um pouquinho lá de vida pessoal, precisa melhorar a questão da vida profissional ali, de postar com mais engajamento. Fica me cobrando aqui, ó. Não, gente, porque os stories dela é uma coisa maravilhosa. Eu falo, você tem que registrar isso tudo e juntar pro feed. Mas a gente vai fazer vai acionar essa estrategista para trazer. Tá faltando acionar a estrategista para colocar esse negócio para funcionar. Mas a gente se vê por lá, se encontra, se conecta por lá, @Fabíola Saqueto, lá no Instagram. Muito bem. Ai, muito bom, né? Foi muito maravilhoso. Legal. Obrigada, Fabíola, pela sua disponibilidade, estar aqui conosco, compartilhando tanta coisa boa, importante, que vai alcançar e ajudar tantas pessoas. De fato. Obrigada a vocês. Você foi falando aqui, eu já fui pensando assim, quando esse episódio sair, já vou mandar pra tal, mas pra aquelas pessoas que já tá aqui na minha cabeça, vou mandar em primeiro lugar. Então, vai ajudar demais. Mande pra todo mundo que você conhece. Toda quarta-feira a gente tá aqui no YouTube, no Spotify. Sempre tem episódio novo pra vocês. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau. Tchau.